E esta semana que passou eu fiz uma reunião onde eu ilustrei exatamente como Deus nos vê, como um judeu que foi realmente enraizado e conhece o Deus que ele proclama, se vê. O que é a fé? A fé é você se ver como uma estaca firmada, fincada numa rocha. É uma estaca fincada numa rocha. Essa é a fé. É como você tem que se ver o tempo todo. Você foi fincado numa rocha. Essa rocha é Cristo. E uma vez fincado lá, você não pode sair. Então, eu até li aquela escritura de Isaías 7, que fala, Deus manda Isaías ir falar com Acais, por conta do rei da Síria e o rei de Israel, que estavam unidos contra Judá. E quando veio aquelas notícias, quando as notícias foram chegando, o Senhor descreveu como estava o coração de Acais e o coração do povo. Agitado, como as árvores ficam agitadas pelo vento. E não é como muita gente fica. Algumas pessoas, elas são desse jeito, ó. Elas vão para lá e para cá. É possível olhar para elas e ver exatamente a cena da copa de uma árvore que o vento está levando para lá e para cá. E é incrível como o Senhor fala que, e o Senhor vai nos ler, né? É interessante você ser lido pelo Senhor. E muitas vezes Ele vai permitir situações para que saia, muitas vezes não, sempre, para que saia exatamente o seu verdadeiro você, né? Para que saia quem realmente eu sou. Então, numa situação que pode causar um temor, vai aparecer quem você realmente é. Então, nós vamos ver o Senhor lendo as pessoas, né? Inclusive trazendo para fora aquilo que elas mesmas não estavam vendo, né? Naquela conversa com a Maria, Nicodemos, com Natanael, você vai vendo o Senhor, você vê o Senhor lendo as pessoas. E é maravilhoso quando você é lido pelo Senhor, né? Porque Ele vai trazer aquilo que nós mesmos não estamos vendo. Nós podemos passar uma vida acreditando numa coisa que não é a verdade, não corresponde à verdade. Na época em que Acais, filho de Jotão, neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria, o rei Pecas, rei de Remalis, de Israel, atacaram Jerusalém, mas o ataque não foi bem sucedido. Você vê que Deus já estava em ação. Quando o governo de Davi descobriu que a Síria havia combinado forças com Efraim, isto é, Israel, eu já falei para você que Efraim era tão vaidoso que muitas vezes todo o reino do norte vai ser chamado de Efraim. Acais e seu povo ficaram abalados, tremendo. Aqui eu estou lendo na mensagem, você lê na NVI, você vai ver
balançando como as árvores pelo vento, tremendo como vara verde. Então o Eterno disse a Isaías: vai em encontros com Acais, leve também seu filho, Sear-Jazub, um remanescente voltará. Você já vê que o nome foi dado exatamente como uma forma de profecia em relação ao que Deus faria. Encontre-se com ele no lado sul da cidade, no final do aqueduto, na parte em que ele desemboca no tanque superior. Isso fica na estrada que vai para o local público dos lavadeiros. Diga a ele: ouça-me, acalme-se, não tenha medo, preste atenção. E não entre em pânico por causa desses 2 tocos de lenha queimada. Você vê perigo e eu vejo toco de lenha queimada. Você vê perigo e eu vejo apenas tocos de lenha queimada. Rezim da Síria, o filho de Remalias, eles falam grosso, mas não são de nada. E a Síria e o filho de Remalias de Efraim tramaram contra você. Eles conspiraram, dizendo: vamos declarar guerra, ajudar e destruí-lo, tomar posse do país e designar o filho de Tabeel, rei vassalo sobre eles. Olha aqui, ó. Esse é o plano do homem. Porque preste atenção numa coisa: os planos de Deus nunca são frustrados. Por isso que quando algo é frustrado, não era de Deus, era nosso. Os nossos planos são frustrados, os planos do homem são frustrados. Mas os planos de Deus não. Então o homem, ele diz: eu vou fazer, eu vou assar, e vai acontecer isso, vai aquilo. Aí o Senhor diz isso aqui, ó: mas o eterno Senhor, quem está falando é Deus, diz. Vamos agora ouvir o que Deus diz. Isso não vai acontecer. Não vai dar em nada. Porque a capital da Síria, Damasco, o rei de Damasco é um mero homem, Rezim. Você está temendo homens? São só homens. E homens podem fazer planos, mas a resposta de Deus podem ameaçar. Mas quem dá a última palavra é o Senhor. E o rei de Damasco, mero homem, Rezim, quanto a Efraim, 65 anos, não estará reduzido a entulhos. Quer dizer, isso aqui vai desaparecer em pouco tempo. O que parece tão forte tem tempo para acabar. E nada sobrará. A capital de Efraim é Samaria, e o rei de Samaria só o rei de Remalia. Ele está falando mais uma vez: você está temendo homens, você está se afligindo, está como a copa das árvores, balançando para lá e para cá. Sinta seu coração, vai para lá e vem para cá, numa ansiedade, numa inquietação, com medo dos planos do homem, das ameaças. Você está vendo perigo, eu estou vendo tocos de lenha queimada. O que é um toco? O que é um carvão no final de um churrasco? Um toco de lenha queimada. Você vê perigo, eu vejo tocos de lenha queimada. Você está temendo homens por conta dos seus planos, e eu estou dizendo para você: todos os planos deles serão frustrados, não vai dar em nada, não vai acontecer o que está previsto acontecer. E aí, ó, ele fala isso aqui, ó: se vocês não se firmarem sobre a fé, não terão onde pisar firme. O Eterno falou novamente com Acais, dessa vez disse: peça um sinal milagroso. Eu gosto disso, quer dizer, ao invés de você estar aí
focado em coisas irrelevantes, por que você não foca em pedir um sinal milagroso ou eterno? Qualquer coisa, seja ousado, pode pedir o céu. Você já parou para pensar? Se você realmente acreditasse, porque fé não é você dizer que acredita, é você ter a convicção de que você é uma estaca fincada na rocha. Quando você tem essa convicção, como é que você olha para tudo? Com a perspectiva de Deus. Você vê perigo e está agitado como a copa de uma árvore agitada pelo vento. E você agora aquieta e enxerga com a perspectiva de Deus. Ele está dizendo, não vai acontecer o que está previsto acontecer. O que os homens estão ameaçando, eles são meros homens, eles não podem cumprir se eu não deixar. Sabe o que vocês têm que fazer? Se vocês não se firmarem, olha só o que o Senhor disse, sobre a fé. Você tem que se firmar é sobre a fé. Você tem que se firmar é sobre a fé. Não terão onde pisar. Você está achando que a sua segurança é um chão firme? Isso aqui é firme para você? Não, a fé é firme. É quando você acredita na verdade que nunca falhou, que é a palavra. Aí, algum tempo, presta atenção nisso aqui, algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima à Páscoa judaica a próxima festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para testá-lo, para pô-lo à prova, para revelar o coração dele, para que saísse o que estava lá dentro, pois já tinha em mente o que ia fazer. Às vezes Deus vai permitir que uma situação chegue até nós exatamente, e perguntas serão feitas exatamente para ver qual é a resposta que nós vamos dar. Filipe meio que muda de assunto e diz isso aqui, Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Ele leva para dinheiro. Ele responde já de cara, nem 200 denários seriam suficientes para dar um pedaço de pão. Então, assim, não conte comigo com dinheiro, porque ia precisar de muito, precisa de muito. A solução para isso aqui seria muito dinheiro. Nós não temos dinheiro. Não é como muita gente responde, Deus está fazendo uma pergunta, ele estava lá para ensinar isso que aconteceu, ele foi para um lado, onde não tinha muitos judeus, mas a multidão continuava. E você fala aqui, por quê? A multidão estava aqui por muitos motivos, doentes, porque tinham visto os sinais, ele estava curando. Também por conta do pão que você vai ver agora. O discípulo André, o irmão do Pedro, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra e disse, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Esse pessoal tinha acabado de voltar de uma missão, o Senhor mandou de 2 em 2 para pregar, curar, libertar, e eles viveram muitas coisas.
eles conheciam muito bem os milagres de multiplicação, da viúva de Elias, de Eliseu, os pães do homem de Baal, Salisa. Eles conheciam. Então, isso aqui nem 200 denários tem o poder de resolver. Nós temos aqui um pouquinho de pão, 5 pães, 2 peixinhos, mas isso aqui não dá para nada. Então está saindo, e não é o que sai da maioria? Vem uma notícia, a pessoa fica agitada igual a copa de uma árvore. Ela vai para lá, ela vem para cá. E agora ela já começa a sofrer por antecipação. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, aquilo outro, e Deus está dizendo, não vai. Você vê um problema, eu vejo tocos de lenha queimada. Se vocês não se firmarem sobre a fé, vocês não vão ter onde pisar. Por que vocês não se concentram em fazer um pedido ousado, hein? Por que vocês não fazem orações do tamanho de Deus? Por que vocês não focam a grandeza do Senhor? Ao invés de focar os problemas que estão rodeando você. Agora, voltemos para esse lugar, onde tem uma multidão, o Senhor manda alimentar a multidão. Nem 200 denários resolve. Ele vai para dinheiro e nós não temos suficiente para resolver. O outro, a gente tem, mas é pouco demais, isso aqui não serve para nada. Essa é a perspectiva. Aqui está um rapaz, então, com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se sentaram, que era primavera, né? Cerca de 5.000 homens, então mulheres e crianças não estavam sendo contados, não. Então Jesus tomou os pães, deu graças, ele pegou aquele pouquinho, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados. Aí, ó essa frase aqui, ó. Tanto quanto queriam. Não tinha escassez aqui, não. Ele tá mostrando para eles como o mundo espiritual funciona. Quando você se firma sobre a fé, como é que funciona? O que você acha que seria a saída, nem 200 denários, nem dinheiro resolve. Quer dizer, precisaria de muito mais. Esse aqui é pouco demais. Olha aqui, ó. Manda o povo sentar. Vamos dar graças pelo que a gente tem. E ele está repartindo, ó, tanto quanto queriam. Ou seja, aqui não tem limitação. Ó, você só pode receber um pedaço. Então, quanto quiser, que é 2, 3, 10, o quanto seu estômago aguentar. Não tem escassez com o Senhor. Onde se encontra escassez? E fez o mesmo com os peixes, a mesma coisa, com o pão e com o peixe. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos, um para cada discípulo. 12 cestos com os pedaços dos 5 pães. Ó. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso,
que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo, sabendo. Bom, isso aqui nem é muito interessante aqui, na verdade. Cada discípulo é mais ou menos assim, ó, Felipe, vem cá, Felipe. O que para você nem com 200 denários resolveria, toma um cesto só para você, ó. Aprende isso aqui, tá? Ô André, vem cá. O que para você não servia para nada, mas para que isso aqui vai servir? Não dá para nada. Toma um cesto só para você, tá? Entenda sobre usar a fé e multiplicar o que está nas suas mãos. Você acha que resolve com dinheiro, ou nem com dinheiro, precisa de mais, de muito. Ou o que você tem não dá para fazer nada. Olha aqui quando a fé, quando você dá graças, e você usa a fé, e você simplesmente começa o quê? Repartir, tem propósito. Quer alimentar aquele povo. Tem propósito, você está repartindo. Tem propósito. Quando você está fincado na rocha, você está pisando na fé, é o seu chão. E tudo que você faz é com propósito. O propósito do quê? De repartir, de ir adiante. E isso, o que acontece? Ó, multiplicação, 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 multiplicação. E aí, o texto ainda continua e etc. Que daria para puxar muita coisa aqui. Mas o Senhor vai ensinar com mais profundidade isso aqui para eles. Quando o encontraram do outro lado, porque daí você vê que ele manda ir para o outro lado, e aí é quando ele vai andando sobre as águas e tal. Quando o encontraram do outro lado, porque a multidão, os discípulos foram, ele ficou, depois ele foi, e a multidão está indo atrás. Perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não porque viram os sinais, mas porque comeram. Vocês estão atrás do pão. Então, no outro, eles iam porque muitos doentes foram curados. Agora, vocês estão atrás do pão. Aí ele fala isso aqui, ó. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Vocês têm que parar de correr atrás da comida que estraga, porque a coisa mais fácil que tem é resolver esse problema. E muitas vezes não resolve exatamente porque vocês têm a cabeça do Felipe ou a cabeça do André. A cabeça de vocês está totalmente desalinhada da verdade. Vocês têm uma perspectiva desalinhada da verdade. Vocês estão correndo atrás daquilo que se estraga e que, na verdade, é fácil de resolver. Vocês precisam buscar algo que é consistente. Ele vai continuar dizendo, ó, então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto.
Eles acabaram de comer do pão. Nós precisamos de um sinal. Lá os nossos antepassados tiveram sinal no deserto com maná. Como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhe Jesus. Diga-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Ele está falando dele. Ele está falando, eu era aquele maná. O pão dos poderosos, o pão dos anjos. Que enquanto vocês estavam comendo daquele pão, os seus antepassados, não tinha um doente, uma mulher que abortasse, um que fraquejasse. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Palavra que procede da boca de Deus. Agora ele não é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre esse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Vocês ainda estão à procura daquilo que é natural. Se você buscar a comida que não perece. Se você busca o pão da vida, você não vai ter falta de pão. Mas quando você busca o pão, a comida que perece, é quando você tem falta dela. Porque você busca o pão da vida, que é mais do que comida. Que ainda que não tenha comida, você tem o pão da vida. Porque a minha comida, disse ele, é fazer a vontade do meu Pai. Eu posso não ter algo, mas eu estou no centro da vontade dele. E isso resolve tudo. Um pouco de pão e peixe multiplica. Não falta comida para repartir. Não falta. Mas enquanto nós tivermos a procura só da comida que perece, é quando falta. Enquanto eu mantiver a mentalidade do Filipe, nem 200 denários resolverem. Ou a do André, eu tenho isso aqui, mas isso aqui não dá para nada. Eu estou totalmente desalinhada. Mas quando, vocês me viram, mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Vocês estão me vendo, mas vocês não creem na verdade. Vocês não entenderam nada. Vocês estão confundindo as coisas. Porque a mentalidade de vocês está totalmente voltada para a sobrevivência, para a necessidade. Então vocês correm atrás de mim, porque vocês viram doentes sendo curados por causa da comida. Vocês estão me vendo, mas a busca de vocês é por algo que perece. Vocês ainda não estão vendo o pão da vida. Vocês estão vendo o pão que perece.
porque a hora que vocês enxergarem o pão da vida, vocês não vão ter mais falta de pão. Para de olhar para meros homens e dar como definido as ameaças e viver como a copa de uma árvore agitada pelo vento. Tenha a perspectiva do Senhor. Você vê ameaça, eu vejo tocos de lenha queimada. Ele falou que vai fazer isso, aquilo, e eu estou dizendo, nada disso vai acontecer. Vocês estão temendo meros homens. Se vocês não se firmarem na fé, não terão onde pisar. Não terão onde pisar. Não terão onde pisar. Então se firma na fé e peça sinais ousadamente, fale com Deus, crendo num Deus que é superior a tudo. Queira o Senhor. Busque o Senhor, tenha um foco nele, se veja como essa estaca fincada na rocha. Põe seu nome lá. Faz um quadro, põe na tela do seu celular toda vez que ele abrir. Eu sou essa estaca fincada na rocha. Põe diante de você, é onde eu piso. Eu estou focada no Senhor, eu estou fincada nele. Eu tenho a perspectiva dele. E com isso, eu paro de correr atrás de coisas que perecem e vou me focar naquilo que sustenta tudo, o meu pão da vida. Amém? Oh, aleluia! Ele é o rei! Ele é o rei! Ele é o rei! Eu já mandei fazer, eu gosto de fazer quadros, né? Minhas decorações são essas. É quadro de versículos que vão me acompanhar pelo resto da vida, imagens, leões, águias. Agora eu estou sem, né? Porque o Fernando, a vida dele, do Fernandinho, é pegar tudo que eu tenho e ele vai levando para a igreja, mas tudo bem, está espalhado aí. Né? A última, para o espaço das águias, eu cacei minhas águias, cadê minhas águias? O Fernandinho levou tudo. Porque é isso, você tem que se lembrar, você tem a força do boi selvagem, você é comparado a um leão, você é como uma águia que voa alto, você é uma estaca fincada na rocha. Você não é essa coisa frágil e impotente, você está fincado na rocha. Você está seguro no Senhor. Então, se cerque de coisas que levantam você. Para onde você se esbarrar, que você se lembre quem você é. Não o que alguém disse que você era, mas quem você é em Cristo Jesus. Com a mão no coração, Senhor, nesta manhã. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Já a primeira canção foi
uma fonte de vida, de declarações, dizendo quem nós somos. Nós não nos calamos no vale, nem nos momentos difíceis, nada nos cala. Quanto mais difícil, mais adoramos. Mais adoração, porque nós não estamos por conta própria, estamos fincados na rocha, firmados na fé. O Senhor é a nossa garantia, é a nossa segurança, é a nossa proteção. A nossa casa está sendo levantada na rocha, não é na areia. Não somos como aqueles que vivem agitados, como a copa de uma árvore, com o coração agitado, mas aqueles que estão possuídos pela paz e têm bom ânimo, têm confiança. Não dependemos do que é visível, mas do invisível. Nossa perspectiva é a do céu. Incrível! Incrível! 5 pães e 2 peixinhos. Multiplicaram. Está aqui, Filipe. Os Filipes que acham que a única resposta está no dinheiro. Filipe, 12, 1/6 só para você. Isso é o que eu faço. André, os Andrés que acham que tudo é pouco e não dá para nada. Dá 1/6 só para você, André. Filipes, dá 1/6 só para vocês. Andrés, toma 1/6 só para vocês. Muda essa perspectiva. Porque eu continuo sendo a fonte. Eu sou o pão da vida. Para de se agitar e se entristecer por aquilo que perece. Porque do pão que eu posso fazer sobrar 12 cestos, um para cada um. O problema de vocês é que vocês me viram, mas não creem. Vocês estão me vendo, vocês estão vendo as curas, estão vendo o pão, mas vocês não creem que eu sou o pão da vida, eu sou a rocha, eu sou a resposta, a solução, a segurança. Eu sou. Toca os corações agora. E que essa maldita incredulidade seja derrotada aqui hoje em nome de Jesus. Esse negativismo, esses medos. Eu repreendo em nome de Jesus que essas mentes definitivamente sejam libertas dessa escravidão. Passa do teu sangue. Toma os corações. Levanta, traz renovo, porque o Senhor continua operando multiplicações na vida daquele que tem o Senhor como o pão que alimenta e a fonte de vida. Eu abençoo o teu povo, Senhor, a tua igreja, que a tua palavra penetre as camadas mais profundas e vá demolindo fortalezas, e que cada um consiga não apenas ficar no ver, mas no crer. Crer na verdade e viver alinhado a ela.
Eu abençoo o teu povo, a tua igreja, esta reunião. Que seja uma manhã de grande progresso, crescimento, mudanças, avanços, alegrias, renovo, esperança. Que é maravilhoso! É o Senhor dizendo, para de ficar sofrendo por antecipação. Nada disso vai acontecer. Olha para o alto e se firma na fé. Obrigado, Senhor. Toca, fala, acampa os teus anjos aqui, nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. E toda língua que se levantar, em juízo tu a condenarás. Eu entrego tudo nas tuas mãos e te louvo. Nós te louvamos, porque tu és a fonte de vida, o pão da vida, a nossa rocha inabalável. Amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.